coração. E a palavra com o nosso pastor Marcelo Faria, ele que é da Igreja Batista do Redentor ali em Belfor Roxo. Pastor Marcelo. Querido, querida, uma noite tão linda, uma noite tão maravilhosa. Talvez você ouvindo esta programação, esse culto, a leitura da palavra, talvez você se encontre em algum tipo de deserto, em algum problema, mas nessa noite, cremos, Deus ele tem uma solução para você e nós queremos compartilhar da leitura da palavra de Deus. Profeta Abacuque, quero te convidar aí, onde você estiver, tendo possibilidade de abrir a sua Bíblia no livro de Abacuque, capítulo 3, versículos 17, 18 e 19. Creia, querido, creia, querida, que Deus ele já está falando e vai continuar falando para você. Profeta Abacuque, texto diz o seguinte, a partir do versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar sobre as alturas. Nós queremos neste momento orar a Deus pela sua vida, querido, orar a Deus para que Ele continue lhe abençoando, continue lhe alcançando e que você permita, nessa noite, nesse momento, que Deus trabalhe na tua vida. Glorioso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Deus, porque esse som tem chegado em tantos lares. Talvez, ó Deus, no rádio de um carro, numa portaria, talvez, quem sabe, Pai, até num leito de hospital. Não sabemos, Deus, mas cremos que a tua providência já está sendo provada, já está sendo alcançada. Deus, que a partir desse momento, aquele querido, aquela querida, aquele que por algum motivo, independente da natureza, esteja passando por um problema que para ele parece não ter fim. Mas Deus, a tua palavra nos diz, ainda que falte isso ou aquilo, ainda que cremos, Deus, que seremos mais que vencedores. Obrigado, Deus. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Querido, querida, palavra de Deus nessa noite para você, ela vai nos fazer pensar em alguns aspectos que talvez você ainda não parou para pensar, talvez alguém ou alguma coisa tenha falado para você parar. O profeta Abacuque, ele começa o texto dizendo o seguinte, ainda que, eu quero pensar com você nesta noite em alguns aspectos e trabalhar esta afirmação do profeta Abacuque na tua vida, ainda que. Eu quero, nesse momento, te dizer, você precisa, meu irmão, minha irmã, ouvinte da 93 FM. Você precisa avançar ainda que. Talvez alguém tenha dito para você que não dá mais. Talvez as consequências dos seus atos tenham tirado aí a sua força, tenham atrapalhado você de avançar. Pois é. O profeta Abacuque, ele faz essa oração e ele nos dá aí uma lição tremenda. Ele ora, querido, ele ora do seu íntimo e ele diz para Deus, Senhor, ainda que eu quero você, meu irmão, você que está me ouvindo, você que ainda não pertence a uma igreja evangélica, você precisa avançar ainda que. Você precisa dar mais um passo, ainda que as coisas pareçam impedir alguma coisa, algum passo a mais na sua vida.
Você precisa avançar. Nós queremos também pensar contigo nessa noite. Talvez você esteja pensando ser o fim. Talvez haja em você um desespero. Mas o mestre dos mestres, Jesus Cristo, em Mateus relacionado, ele vai dizer o seguinte: não vos preocupeis pelo que é vez de vestir, ou pelo que é vez de comer. E com base na oração do profeta Abacuque, eu quero te dizer, pela graça de Deus, ainda que aconteça isso ou aquilo, mantenha a calma. Você precisa manter a calma, você precisa permitir que Deus seja Deus na tua vida. Quantas vezes você quis ocupar o lugar de Deus? Há pessoas, querido, que têm feito de Deus um office boy. Tem pedido a Deus isso e aquilo, Senhor me dê, Senhor faça, Senhor diga. Quando na verdade você precisa manter a calma e se manter no seu lugar, lugar de servo, lugar de quem ouve, lugar de quem obedece. Manter a calma ainda que pareça estar muito complicado. Manter a calma ainda que o desespero bata à sua porta, você precisa manter a calma. Palavra de Deus, queridos, no Salmo 37, vai nos reforçar a ideia de que nós precisamos confiar, ainda que pareça não ter mais jeito. Talvez você tenha depositado a sua confiança em tantas pessoas ou em tantas coisas, mas eu quero afirmar para você nessa noite que o profeta Abacuque, ele nos dá um exemplo tremendo quando ele deposita a sua confiança em Deus, no Deus dos deuses, e nos faz meditar na ideia de que precisamos confiar, ainda que. Uma outra ideia, querido, que esse texto nos traz, é a ideia de que nós precisamos esperar em Deus, ainda que. Repetindo o versículo de número 17, o profeta Abacuque vai dizer o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam alimento. Imagine, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você ouvinte da 93. Imagine que vivemos numa época em que você tem o recurso, você tem o preparo, mas nem sequer há lugar para que se compre o mantimento. Ainda que você abra o seu armário e lhe falte o mantimento, naquele momento, você precisa esperar em Deus. E esperar em Deus é fazer aquilo que Ele lhe orienta. Pense bem, meu amado, pense bem, minha amada, na ideia de que você precisa orar como se tudo dependesse de Deus. Mas, por outro lado, você precisa agir como se tudo dependesse exclusivamente de você. Ore, creia, mas faça, porque Deus ele vai trabalhar mediante a sua ação. Deus ele vai trabalhar em sintonia com aquilo que você faz. Esperar em Deus ainda que venham as enfermidades, ainda que venha o desemprego, você precisa esperar em Deus, ainda que. Quero pensar contigo, meu querido, nesta noite, última noite do mês de agosto de 2012. Talvez no início do ano você pensou o seguinte: bom, esse ano vai ser o último ano que eu tentarei isso ou aquilo. Esse ano é a minha última expectativa. Pois é, eu quero declarar para você em nome de Jesus, ainda que lhe parecesse ser o último ano ou a última oportunidade. Deus, ele tem um plano para você. Quero compartilhar o profeta Jeremias, quando ele relata palavras do próprio Deus dizendo o seguinte:
Eu é que sei os pensamentos que penso de vós. Eu é que sei os pensamentos que penso de vós. Capítulo 29 do livro de Jeremias, versículo 11 em diante, vai nos dar essa lição tremenda. Talvez você tenha pensado isso, tenha pensado em fazer aquilo, mas Deus está dizendo para você nesta noite, em sintonia com a oração do profeta Abacuque: eu é que sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. E eu quero, meu irmão, minha irmã, quero trazer para você nessa noite a ideia, a certeza de que Deus, ele pensa o melhor para a tua vida. Eu quero que você entenda que Deus, ele tem planos de paz. Ele tem planos aonde você, ainda que vai alcançar o sucesso. Deus, ele tem plano para a tua vida. Talvez você não tenha esperado mais em ninguém, nem em Deus. Mas creia que Deus, ele tem plano de sucesso para a tua vida. Ainda que pareça que o fracasso bateu à sua porta, ainda que pareça ser o fim, Deus, ele tem plano de sucesso para a tua vida. Eu quero declarar nesta noite, em nome de Jesus, o sucesso em todas as áreas da tua vida, meu irmão, minha irmã. O versículo 18, ele diz assim: todavia eu me alegrarei no Senhor. Querido, crer em Deus não é estar alegre apenas. Crer em Deus é ser alegre, é viver alegre em meio a tantas complicações humanas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Aonde você tem se alegrado, meu irmão, minha irmã? Aonde será que você tem depositado o seu motivo de ser uma pessoa alegre? Continuando o versículo 18, o profeta diz o seguinte: exultarei no Deus da minha salvação. Exultarei no Deus da minha salvação. Versículo 19, o Senhor Deus é a minha fortaleza. Talvez você nesse momento esteja pensando até ser o fim da tua vida. Mas o profeta vai dizer o seguinte: o Senhor Deus é a minha fortaleza. Você está fraco? Pois é, Deus é a tua fortaleza. Faço menção do Salmo 46, versículo 1, quando o salmista menciona o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é socorro bem presente na angústia. Talvez você precise de um amigo, de uma amiga. Talvez você precise do pastor Marcelo Farias ou de qualquer outra pessoa. Mas naquele dado momento nós não poderemos te atender. Talvez pelo simples fato de estarmos numa outra cidade. Olha que diferença Deus faz na tua vida. O salmista diz o seguinte: Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Querido, creia que em meio a tantos problemas, em meio a tua situação complicada, Deus, ele é o teu refúgio. Ele é o teu... Deus é Deus. Quero te fazer um convite nesta noite a deixar que Deus seja Deus na tua vida. Não queira ajudar Deus. Permita que Deus lhe ajude e que Deus execute os planos de salvação, planos de sucesso, planos de paz para a tua vida e para a vida da tua família. Quero te convidar a participar conosco desse culto, ligando, pedindo para que nós aqui da 93 FM oremos por você,